Olá, alunos, como estão? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o crescimento e as mudanças no corpo humano. Desde o nascimento até a morte, o nosso corpo passa por diversas transformações. E uma dessas fases se chama puberdade, onde começam a ocorrer mudanças no corpo. Nós podemos definir a puberdade como o período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais que se tornam aptos para a produção dos gametas. Lembrando, gametas nada mais é do que o espermatozoide, para os meninos, e o óvulo para as meninas. Assim, como para a adolescência, o início da puberdade e o desenvolvimento ao longo dessa fase também variam de pessoa para pessoa. As mudanças físicas na adolescência. Na adolescência, meninos e meninas pouco a pouco se tornam maduros sexualmente, ou seja, capazes de reproduzir e de gerar descendentes. O início e o fim da adolescência variam muito de uma pessoa para outra, mas geralmente compreende um período que vai dos 10 aos 19 anos de idade. Porém, é importante ter em mente que o início das mudanças não acontece para todas as pessoas na mesma idade. Com o tempo, porém, todos passarão pelas mesmas transformações. Então, observe essas imagens aqui, ó. Nós temos as meninas, tá? Que começa a aparecer ali as primeiras mudanças, menino, os dois ali, cada um se olhando no espelho, descobrindo essas mudanças. Então, no início da puberdade, as meninas tendem a passar por alterações corporais mais evidentes que os meninos. Em média, elas atingem a altura aproximada de um adulto aos 17 anos. E os rapazes continuam a crescer até completar 19 anos. Essa fase do aumento acentuado da altura própria da puberdade é conhecida como o estirão do crescimento. Também temos outras mudanças. Os pelos aparecem em maior quantidade na adolescência, crescem pelos ao redor dos órgãos sexuais externos, chamados pelos pubianos, nas axilas. Nos meninos podem surgir também pelos no peito, na face, que no caso surge a barba, o bigode. Nas garotas, ao desenvolvimento das mamas e ocorre a primeira menstruação, onde posteriormente, a função das mamas é produzir o leite, que será usado após a gravidez para alimentar o bebê. Na adolescência, não é raro uma mama crescer mais que a outra. Com o tempo, as mamas tendem a se igualar. Nessa fase, o quadris das meninas também se alargam e o corpo adquire um formato mais curvilíneo, começam a surgir as curvas nas meninas. Os ombros dos meninos ficam mais largos, aumento da massa muscular, o pênis e os testículos tendem a crescer e, além disso, a voz se modifica, tornando-se mais grave. Para entender como ocorrem essas mudanças, é devido aos hormônios sexuais, que nos testículos, as glândulas do sistema genital masculino começam a produzir a testosterona, que vai ser liberada na corrente sanguínea, onde a partir daí vai começar a desenvolver essas mudanças. Na puberdade, esse hormônio leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, como acabamos de falar. Vai aparecer a barba, bigode, pelo na região dos órgãos sexuais, nas axilas e além dessa alteração da voz, tá? Observem aqui, de um simples menino, foi aqui transformando em adolescente, depois passou pela fase da adolescência, ó, aqui ele já, no finalzinho, ele tá com cara mais de adulto já. Vamos ver nas meninas. Nos ovários, as glândulas do sistema genital feminino começam a produção de dois hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona. Na puberdade, o estrógeno leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. Como? Da mesma forma para os meninos, ocorre com as meninas. Acontece o aparecimento dos pelos na região dos órgãos sexuais, nas axilas,
desenvolvimento das mamas e alargamento dos quadris. Observe aqui, a menininha já começa a observar essas mudanças. E além de todas essas mudanças físicas, também ocorrem mudanças comportamentais, tá? Os jovens, eles passam a ter interesses e sentimentos diferentes, nos quais não apresentavam na infância. Um deles é a sexualidade, também adquirir mais consciência de si mesmo, ficar mais preocupado com a opinião dos outros, né? Muitas vezes os adolescentes começam a se preocupar mais com a aparência, em se arrumar mais. E por estarem mais atentos ao que acontece fora de sua vida particular, de sua rotina. Os jovens também mudam suas perspectivas, passando a se ocupar com o que pretende se tornar. Então já ocorre, você começa, quando você está passando por essa fase, você começa a pensar o que eu quero ser lá na frente, qual profissão eu vou escolher, o que eu quero da vida. Coloquei aqui também que pode ocorrer, muitos jovens, né, podem passar por mudanças súbitas de humor. Nessa fase da vida é importante ter um grupo de amigos, aprender a se relacionar com os outros é fundamental, além de construir um desafio para os adolescentes que, pouco a pouco, deixa o conforto da infância para se tornar adulto. Então, nessa transição, muitas vezes surge o sentimento de insegurança. Por isso que é muito importante, quando assim estiver passando por essa fase, sempre ter um amigo, conversar, trocar ideia, se abrir, conversar com os pais também, tá? Então, era isso que eu queria passar na aula de hoje. Tá? E tem as atividades para vocês fazerem. Qualquer dificuldade é só me chamar no WhatsApp. Assim que for terminando, também pode estar me encaminhando no WhatsApp e no Google Sala de Aula. Tá? Aguardo as atividades de vocês.